Meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui na área, e nós vamos falar um pouco no planejamento e controle de obras sobre as fases do projeto, as etapas do projeto do ponto de vista arquitetônico. Quais são, qual é o passo a passo para se definir um projeto arquitetônico? E aqui nós temos contradições, nós temos referências diversas, e a gente vai, sim, entender sobre cada uma delas, mas buscar um aprimoramento mais na parte de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, para que vocês saibam a diferença. É isso que basicamente vem em prova. Mas vamos lá, vamos nos debruçar aqui há alguns minutos sobre esse tema. Quais são as fases do projeto arquitetônico? A NBR 16.636, parte 1 e 2, ela trata da elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos e define a execução da atividade de projeto em duas fases principais: a fase de preparação e a fase de elaboração e desenvolvimento do projeto. Então nós temos a preparação e a elaboração, desenvolvimento de fato desse projeto. Vamos prestar atenção na fase de preparação. Ora, a fase de preparação, o que ela consiste? Levantamento de informações preliminares, maravilha. Programa geral de necessidades, eu preciso entender qual é a necessidade do contratante, né, daquele que demanda o serviço, um estudo de viabilidade do empreendimento e um levantamento de informações técnicas específicas com a contratante. Qual é uma particularidade, o que ele precisa para atender a sua demanda e como, né, muitas vezes se restringe ali a alguma técnica que o contratante deseja. Então, é um briefing assim, um pouco mais avançado, né? Eu preciso coletar informações com quem de fato demanda o serviço. Fase de preparação, maravilha. Agora nós vamos para a fase de elaboração e desenvolvimento dos projetos. Veja a quantidade de projetos que nós temos e eu peço, não se atentem a todos eles. Isso daqui eu preciso apresentar para vocês, mas nós vamos tratar de fato do que realmente importa. Fase 2, fase de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos. Nós temos levantamento de dados agora para a arquitetura, o programa de necessidades agora para a arquitetura, estudo de viabilidade de arquitetura, e aí vem estudo preliminar arquitetônico, anteprojeto arquitetônico. Depois, estudo preliminar dos projetos complementares, então aqui a gente sai um pouco de projeto arquitetônico, projeto para licenciamentos, aqui para os projetos legais, para licenciamento com os órgãos ambientais, com o município, enfim. Anteprojetos complementares, né? A gente está falando aqui focando no anteprojeto como uma etapa única, seja de arquitetônico ou de projetos complementares. E aí nós vemos aqui 2.9, projeto executivo arquitetônico, projeto executivo complementar, mais uma vez, eu estou tratando que arquitetônico e complementar junto num projeto executivo só, né? Como se fossem etapas de anteprojeto, projeto executivo, projeto completo da edificação, aí sim, com as compatibilizações, né, dos projetos arquitetônicos e dos projetos de infraestrutura, faça a compatibilização para chegar no projeto final. O que eu estou destacando aqui por último? O as-built. De fato, o projeto final compatibilizado desde a arquitetura com os projetos complementares, o projeto estrutural, ele vai para a obra, mas ele muito provavelmente não vai ser o que vai ser de fato construído. Por quê? Porque temos muitas alterações, muitas mudanças que são passíveis de ocorrer durante a obra. Por isso, ao final, precisa do as-built, ou o como construído, é uma documentação que de fato fala o que foi feito. Então, o ideal, ou no melhor dos mundos, o que foi feito é a mesma coisa do que estava no projeto completo da edificação. A gente sabe que nas inúmeras vezes que se constrói, é necessário fazer alguma alteração durante o projeto. Então, por último, o as-built, ou o como construído, que é a documentação final daquilo que foi de fato elaborado. Aí eu te pergunto, cadê o projeto básico? Não existe mais. A norma que tratava do projeto básico, ela foi cancelada. E ainda quando existia, vinha como opcional. Olha, projeto básico, PB, opcional. Etapa destinada à concepção e apresentação das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas. Olha, isso aqui saiu, já não existe mais esse conceito. Ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes para a licitação. Ora, se é
necessária e suficiente para licitar, para contratar, por que então que elas não definem completamente os serviços? É impossível orçar sem definir completamente o serviço. Isso daqui era uma etapa projeto básico, uma etapa que inclusive já saiu da resiste não existe essa concepção. Mas ainda resiste essa definição na licitação, na NBR, desculpa, na Lei 14.133. Como está aqui, na 14.133, nós vamos pegar as três partes principais: anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Preste atenção. Começa com o anteprojeto. Ele vai ser a peça técnica com todos os subsídios necessários para o projeto básico. Então, o que faz o anteprojeto? Dá subsídio para o projeto básico. O que faz o anteprojeto? Dá subsídio para o projeto básico. O que faz o anteprojeto? Dá subsídio para o projeto básico. É isso que a lei define. Óbvio, ele vai conter aí, no mínimo, diversos elementos que eu até coloquei em cima, porque eu não quero que você se apegue tanto a isso. Mas está lá, justificativa do programa de necessidades, prazo de entrega, estética. Isso aqui que eu quero que, principalmente, fique em destaque. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico ou projeto da área de influência quando cabível. Então eu já preciso ter um esboço para apresentar uma estética daquele projeto, né? Necessidade aqui de adequação dos parâmetros ambiental, de acessibilidade, né? Preciso levantar quais são esses parâmetros que vão ter que ser atendidos. A proposta de obra ou de serviço de engenharia, estudos preliminares, então a gente está aqui no anteprojeto, obviamente que projetos anteriores ou estudos preliminares vão embasar o anteprojeto, que vai vir ali como uma, de fato, proposta que poderá ser levada em frente aí e melhor detalhada nas etapas de projeto básico e de projeto arquitetônico. Daí nós temos outras definições da NBR 16.636 e da aqui orientação técnica do IBR, né? Instituto Brasileiro de Perícias, agora me fugiu aqui o nome, mas ele é bastante utilizado aí também nas suas orientações técnicas, para, nesse caso aqui, a orientação 04 de 2012, que fala sobre precisão de orçamentos. Bom, anteprojeto, mais uma vez, veja, outra norma que trata disso: representação dos projetos de arquitetura, desenvolvimento do partido arquitetônico e dos elementos construtivos de modo a subsidiar o processo de aprovação pelo cliente e o desenvolvimento da documentação para aprovação dos órgãos oficiais. Então aqui, ó, traz um pouco mais de informação. Tudo bem, o anteprojeto ele subsidia o projeto básico, mas com o que ele vai subsidiar? Bom, já tem os estudos técnicos preliminares, eu vou fazer um esboço ali da representação arquitetônica, né? Porque o cliente precisa aprovar aquilo. Eu preciso desenvolver depois ali os projetos legais para aprovação no órgão ambiental, para aprovação na prefeitura. Então ele já tem que ter uma cara de projeto. Só que ainda não tem todas as quantidades, né? Os serviços detalhados e definidos. Mas ele tem que ter o quê? Planta geral de implantação, diretrizes ali de terraplanagem, planta individualizada de pavimento, então aqui eu já tenho que ter uma planta baixa ali minimamente elaborada, planta de cobertura, cortes e elevações. Veja, posso não ter definido o tipo de acabamento, posso não ter definido ali uma bancada ou outra, uma posição de janela, mas eu já tenho que ter ali para aprovação do cliente aquilo que eu estou propondo antes de passar para a próxima etapa. E os detalhes principais aqui, né, claro, que forem importantes, já são mencionados. Aí eu vou para o projeto básico. E aí, cuidado, viu que o projeto básico já saiu, inclusive, da norma, mas ele continua na lei e ele continua sendo cobrado. Cuidado para não confundir projeto básico com projeto executivo. O projeto básico, e eu preciso ler para vocês: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço. Então aqui eu preciso ter precisão para definir quais são os serviços, a quantidade de cada um daqueles serviços para a obra, ou para o complexo de obras ou de serviços que vão ser objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Então aqui eu já preciso, ó, no projeto básico, oferecer ali, né, assegurar viabilidade técnica, inclusive no que tange às características ali, às exigências ambientais, e que possibilite, olha aqui, a avaliação do custo da obra, definição de métodos
definição de prazo. Ou seja, para mim, o projeto básico, como trazido hoje, o conceito atual de projeto básico, veja, ele desapareceu da norma, mas ele continua na lei. É basicamente o projeto executivo. Eu preciso ser capaz de elaborar planilha de custo, saber todos os quantitativos, definir técnicas, definir prazo de execução. Tudo bem. Então ele tem que dimensionar, definir e dimensionar a obra ou serviço. E aí, claro, tem uma série de documentos que precisam compor aí o projeto básico. Mas eu não quero entrar em detalhe. Vou aqui na orientação, aqui, ó, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Ele define o seguinte, o IBR, né? Em mais uma orientação técnica, dessa vez, que trata exatamente do projeto básico. Ele vai dizer, projeto básico é o conjunto de desenhos, memorial descritivo, especificação técnica, orçamento, cronograma e demais elementos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada. Ora, o quanto eu estou exigindo de um projeto que leva o nome de básico? De básico, claramente o projeto não tem nada. Cuidado, o projeto básico não tem nada básico. Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, quantidade de serviço, quantidade de material, custo, tempo para execução, e aí eu paro por aqui, porque eu já estou quase falando do projeto executivo e você não está acreditando. Sim, é difícil entender que o projeto básico, na verdade, de básico, não tem nada. Conteúdos suficientemente precisos. Veja, desenhos, então tem que ter as pranchas, memorial descritivo, especificação técnica, orçamento e cronograma físico-financeiro. Tem que ter tudo isso aqui, desenho, memorial, especificação, orçamento, cronograma físico-financeiro, tudo com base no projeto básico. Se eu entendi isso, eu sei agora que o projeto executivo, ele só pode ser um refino quase que dispensável. Quando eu classifico o projeto básico dessa maneira tão abrangente, o projeto executivo não sobra nada para ele. O que sobra para ele, na verdade, é um conjunto de elementos necessários e suficientes, até aí repetiu, a execução completa da obra. O outro era para definir a obra, caracterizar preços, tabelas, custos, prazo. Aqui agora eu quero executar, eu preciso executar completamente essa obra. Por isso, nós estamos falando de projeto executivo, que entra no detalhamento da solução. A solução já existe, já foi definida, já foi quantificada, já foi, inclusive, estabelecido para ela um tempo para execução. Mas eu preciso de um refino, de um detalhamento a mais no projeto executivo. Então aqui, ó, é a execução completa da obra, e não para a caracterização completa da obra, como nós prevíamos no projeto básico, né? Detalhamento das soluções do projeto básico, identificação de serviços, materiais, equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com normas pertinentes. Daí eu trago definições aqui também de outras normas, né, vigentes que definem aí o projeto executivo, e o que importa para a gente no frigir dos ovos é diferenciar projeto básico do projeto executivo para fins de caracterização, ali definição, né? Tem conceito jurídico definido, projeto básico e projeto executivo, na NBR 14133, que trata de licitações e contratos. São projeto básico necessários e suficientes para nível de precisão adequado, definir e dimensionar a obra. Necessários e suficientes para a execução completa da obra. E aí eu te falo, parece que é a mesma coisa, mas a gente pode trazer ali, por exemplo, a paginação do piso. Eu posso especificar que nesta cozinha, nesta sala, vai um piso, um porcelanato, posso até especificar as dimensões, tudo bem, consigo quantificar a área, sei aonde vai, a característica, mas no executivo eu posso fazer um detalhamento, uma paginação do piso, como que ele vai ser assentado. Maravilha, fiz uma estrutura metálica, eu tenho ali a estrutura. No projeto básico eu já tenho que definir todas as peças, as dimensões dos perfis, as ligações, se elas vão ser soldadas, se elas vão ser parafusadas, se vai ser um perfil soldado, se vai ser um perfil laminado, se vai ser uma estrutura, por exemplo, de chapas conformada a frio, né, perfil formado a frio. Isso tem que estar definido, a dimensão, o perfil tem que estar definido. O que eu posso fazer no executivo? A planta, por exemplo, do projeto de fabricação da peça. Se é uma peça que já tem que vir com pré-furo, que ela vai ter ali um detalhamento, um refino, porque esse perfil tem que já vir furado. Eu posso detalhar
A solda, qual o ponto, qual o local da solda, que tipo de solda, simbologia de solda que eu vou utilizar, o desenho de fabricação, o desenho de montagem, a sequência, qual é a sequência das peças que eu vou montar. Ou seja, definições que vão estar mais referidas a campo, a desenvolvimento aqui, no caso, a execução da obra, do que de fato do planejamento. Eu já defini as coisas antes. Quer ver mais um? Elementos de cobertura. Defini a cobertura, já defini as peças, as tesouras, as terças. Agora, eu posso definir uma sequência de montagem, eu posso detalhar uma conexão. Como é que vai ser feita essa conexão? Qual é o elemento que entra primeiro, qual é o elemento que entra depois? Conexão soldada, conexão parafusada. Então, é isso. É um refino de básico para executivo. Maravilha. Encerramos esse assunto. Vamos resolver a questão. A diferença básica entre o projeto básico e o projeto executivo é que, enquanto o projeto básico apresenta somente quantitativos de serviço, não é somente quantitativos, apresenta o conjunto de necessários para a execução da obra. Opa, projeto básico é um nível adequado de precisão para detalhamento, né? Um nível suficiente para caracterizar a obra ou serviço, e não para executar. Execução vem do projeto executivo. Apresenta em seu detalhamento, ao final, uma estimativa de custo da obra. O projeto executivo, ao final, apresenta o custo final para a implantação da obra. Aqui não é uma estimativa de custo. Estimativa de custo é a primeira etapa do orçamento, é a estimativa de custo. Inclusive, eu uso tabelas de referência, como CUB, como índices divulgados pela editora Pini, a própria FGV divulga índices ali do custo unitário básico, o custo por metro quadrado. Então, não é uma estimativa de custo, que eu já tenho que ter um orçamento analítico, um orçamento detalhado. E por último, então, o projeto básico é definido como um conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço. E o projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à sua execução. Executivo, execução. Básico, definição, caracterização dos serviços. Gabarito letra E, sigamos mais uma questão. O anteprojeto é a peça técnica que deve apresentar todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Assinale a opção que apresenta um elemento que deve estar contido onde? No anteprojeto. A estética do projeto arquitetônico? Matamos. Já falei no início. A primeira coisa que eu disse, ele já tem que ter a cara, porque o cliente tem que aprovar. Então o anteprojeto tem que ter a cara do meu projeto arquitetônico. Né? Agora vamos dar uma olhada aqui nos próximos. Orçamento detalhado? Não preciso. Subsídio para montagem do plano de licitação? Não preciso. Soluções técnicas globais? Ainda não preciso. Até que as genéricas sim, né? Mas e locais suficientemente detalhados para execução, já parte já para um projeto básico executivo, né? Informações possibilitam o estudo e definição dos métodos construtivos sem frustrar o caráter competitivo para a execução da obra. Encheu linguiça aqui, né? Vamos lá, conforme especificado na 14133, o conjunto de elementos necessários e suficientes de um projeto básico terá obrigatoriamente que assegurar o adequado tratamento ambiental do empreendimento, vimos isso, viabilidade técnica por meio de registro profissional, não falou nada disso, avaliação do custo unitário da fundação, não fala sobre isso, aplicação de métodos construtivos contratados anteriormente, comprovação do equilíbrio, não fala nada sobre isso. Projeto básico, tá aqui, ó, dimensionar, né, definir e dimensionar a obra ou serviço e assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Acho que é a última questão, para encerrar esse assunto. De acordo com a NBR 6492, documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos, requisitos, o projeto executivo arquitetônico deve apresentar de forma clara e organizada todas as informações necessárias para a construção, ou seja, execução, detalhes construtivos, dimensões para a construção do edifício, especificações, níveis de especificação de serviço inerente. Maravilha, que eu já matei de cara a primeira, um gabarito aí perfeito para esta questão. Falta mais uma, essa aqui clara, muito fácil de resolver, que eu deixei para vocês bem frisado no final. A documentação que registra a última revisão do projeto executivo em que a representação gráfica constante no projeto da edificação está condizente com a obra acabada. Recebe o nome de obra acabada, recebe o nome então de as-built ou
como construída. Esse é o último projeto, esse é o de fato ilustra como foi construída a nossa obra, né, a nossa edificação. Valeu? É isso e até a próxima.